Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós temos agora uma questão do SASE que caiu recentemente, uma questão de física, que vai abordar vários conceitos da nossa física, tanto do primeiro ano quanto do segundo ano, ok? Aqui nós temos uma questão que fala sobre uma gota de chuva, ok? E essa gota de chuva, ela não vai machucar a gente porque ela cai em queda livre, ok? E quando ela cai em queda livre, ela vai ter uma resistência do ar, que é chamada de força de arraste, dado por essa questão, ok? Essa força de resistência do ar é tão grande que vai fazer com que o movimento da gotícula de água, a partir de um determinado momento, seja um movimento uniforme. E o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme diz para a gente que todas as forças somadas é igual a zero. Por que isso é igual a zero? Porque força é igual a massa vezes aceleração. Para essa conta dar zero, todo objeto tem massa. Então, quem está sendo zero? A aceleração. Ou seja, no movimento uniforme, nós temos aceleração igual a zero, então a força vai ser igual a zero. Mas ela cai de acordo com qual aceleração? A gravidade, que é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se ela tem a gravidade com aceleração, por que é movimento uniforme a partir de um determinado ponto? Então a gotícula de água está caindo, e à medida que ela cai, a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, ok? Ou seja, depois de 1 segundo, a velocidade dela é de 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a sua velocidade é de 20 metros por segundo e por aí vai, ok? Só que, à medida que ela está caindo, a resistência do ar sobre ela também está aumentando. E essa resistência do ar vai chegar a um momento que vai ser tão grande que vai anular a aceleração da gravidade, fazendo ela cair em movimento uniforme. Ou seja, vamos supor que ela caia com uma velocidade de 25 metros por segundo. Ou seja, vai chegar um determinado momento que a sua velocidade vai chegar a 25 metros por segundo e ela não vai aumentar mais por causa da resistência do ar. Então a gravidade continua apontando para baixo, mas a resistência do ar é tão grande que anula a força do peso dela, ok? O peso que faz as coisas caírem, mas a resistência é tão grande que anula essa força do peso. Então é como se eu tivesse uma força de 30 newtons apontando para baixo e uma força de 30 newtons da resistência apontando para cima. Quando eu somar as duas, vai dar igual a zero, ou seja, não tem força. Então por que ela continua caindo? Porque ela tem uma velocidade quando a soma das forças for zero. E essa velocidade vai permanecer uniforme. Por isso, movimento uniforme sem aceleração. Ok, aí fala bem assim para a gente. Ele quer encontrar o coeficiente de atrito, ok? Coeficiente de atrito, ok? Dessa gota de chuva. No regime de equilíbrio dinâmico, ou seja, o equilíbrio dinâmico, ele falou para a gente aqui, é quando chegar nessa questão a 5 metros por segundo. Então a primeira coisa sempre é organizar os nossos dados. Quais foram os dados que ele deu para a gente? Ele deu a fórmula F é igual a K, ok? Que é um coeficiente, vezes C, que é o coeficiente de atrito, vezes a velocidade ao quadrado. O que mais que ele deu para a gente? Deu o valor de K, que é 8 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas sobre metro. Presta bastante atenção na unidade aqui, ok? Porque essa unidade vai dizer muita coisa para a gente. Deu também o valor da massa dela, 0,2 gramas, e deu também o valor da velocidade, 5 metros por segundo. Ou seja, com esses dados a gente vai calcular o coeficiente de atrito. Aí vem a grande sacada aqui da questão.
Na física, toda grandeza tem unidade. Massa é medida em quilogramas. Velocidade, metro por segundo. Tempo, medido em segundos, ok? Força, medida em newtons. E coeficiente de atrito? Coeficiente de atrito, ele é uma força dividido por uma força, ok? Essa é a fórmula do coeficiente de atrito. Uma força F1 dividido por uma força F2. Qual que é a unidade de força? Newtons. Qual que é a unidade de força? Newtons. Ou seja, o coeficiente de atrito ele é apenas um número, ele não tem unidade. Então, ele não é a letra B, não é a letra C, nem a letra D. Porque aqui está falando que é newtons, e newtons é medida de força. Então, só de você saber que o coeficiente de atrito de qualquer objeto é apenas um número, então é a letra A ou a letra B. Ok, como é que a gente encontra agora a nossa resposta? É só aplicar a fórmula. A gente começa com a força. A força é quem? Força é massa vezes aceleração. Quanto é que vale a massa? 0,2 gramas. E quanto é que vale a aceleração? É a gravidade, porque as coisas caem em queda livre por causa da aceleração da gravidade. Só que aqui eu tenho a massa em gramas e o K está em quilogramas. Se o K tivesse aqui em gramas, eu poderia fazer a conta inteira em gramas. Só que o K aqui, esse K, está medido em quilogramas. Então, eu tenho que passar gramas para quilogramas. E como é que eu passo gramas para quilogramas? Então, para a gente fazer essa transformação, eu sempre vou pegar gramas e dividir por 1000, ok? Então, eu vou ter 0,2 dividido por 1000, porque 1 kg é 1000 gramas. Isso vai dar 0,0002 quilogramas. Então, aqui eu tenho a minha massa em quilogramas. Então, a minha força é a massa. Aí eu vou escrever esse número em potência de 10. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, vai ficar massa. No caso, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 4, porque eu tenho 4 casas depois da vírgula. E como é depois, eu coloco menos, vezes massa vezes aceleração, o que faz cair a aceleração da gravidade, vezes 10, igual a K, 8 vezes 10 a menos 4, vezes o C, que eu estou procurando, vezes a velocidade ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Olha que interessante. Esse 10 a menos 4, eu vou cortar com esse 10 a menos 4. Tudo que tiver igual, na igualdade dos dois lados, eu posso cortar. Ok? Esse 5 ao quadrado vai vir para cá dividindo. Então, eu vou ter bem assim. 2 vezes 10 dividido por 8 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, eu vou ter 20 sobre 8 vezes 25 é 200. Corta. Dá 2 sobre 20. Vou cortar 2 com 2. 2 dividido por 2 dá 1 sobre 1. Só que tem esse zero aqui. Aí dá 0,1 e 100 unidade. Ok? Como é que eu faço essa conta só com as unidades? Olha que interessante. A gente vai fazer essa mesma conta agora, apenas com as unidades. Então a gente escreve a fórmula. Isso ajuda muito na hora de poder resolver qualquer tipo de questão. Vai ser quem? Vai ser um K vezes C vezes a velocidade ao quadrado. No lugar de cada letrinha dessa aqui, eu vou colocar a unidade. Qual que é a unidade de força? Força é massa vezes aceleração. Quem que é massa? Quilogramas. Quem que é aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Ou seja, F é força, que é medido em newtons, no fundo é quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado. Massa, quilograma, aceleração. O K, ele falou para a gente que é quilo sobre metros. Vezes C, vezes velocidade ao quadrado. Quem que é velocidade? Metro por segundo. Só que a velocidade está ao quadrado.
Então tem que colocar o quadrado. Agora olha que interessante. Esse quilo vai embora com esse quilo. Os dois lados da igualdade. Segundo vai embora com segundo. Olha que legal. Esse metro que está aqui embaixo, ele vai cortar com esse 2 aqui, vai restar só 1 metro. E esse metro corta com esse metro. Então, do lado de cá, tudo simplificou, ficou quanto? 1. Então, o coeficiente de atrito é apenas um número, ok? O coeficiente de atrito é apenas um número. Não tem